Está muito em voga o nome liderança servidora. Jesus era um homem que tinha uma liderança servidora. E quando a gente pensa na questão liderança servidora, e a gente consegue entender o propósito que Jesus é o nosso modelo, e como modelo Ele quer que a gente siga Ele. O apóstolo Pedro fala sobre isso, sobre seguirmos as pisadas de Jesus, quer dizer, irmos no mesmo propósito ao qual Ele veio nessa terra. Então, às vezes a gente pensa sobre amar e servir, e são duas palavras muito fortes. O que é influenciar? Na verdade, influenciar é o resultado de amar e servir. Então, influenciar é só um resultado. E nós vamos ver isso nessa ministração. Quero ser sucinto, coloque para mim Marcos 6,37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Quando nós olhamos para esse texto, e só quero parar aqui, é um texto bastante conhecido, eu não vou me delongar na história, mas o que eu quero, pode deixar o texto aí, o que eu quero que vocês vejam é que Jesus está dizendo, Jesus responde para eles: dá-lhes vós de comer. Por que Jesus está respondendo isso? Porque eles estão preocupados que tem uma multidão, está tarde, eles estão num lugar deserto, e a multidão já fazia 3 dias que estava acompanhando, e eles falam, eles estavam preocupados, como que nós vamos resolver esse problema? E aí eles chegam para Jesus: ó, despede a multidão. Mas Jesus, em vez de ouvir eles, Jesus falou: dá-lhes vós de comer. E quando Jesus fala isso, qual foi o primeiro pensamento do discípulo? Onde nós vamos arrumar dinheiro? Porque o que eles falam, 200 denários não vai ser suficiente para comprar pão para essa multidão. É isso que acontece muitas vezes na nossa vida, quando surge um problema. Todas as vezes que surge um problema, a primeira coisa que você pensa: cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro para resolver? Mas Jesus não estava preocupado com o dinheiro. Jesus estava preocupado em que você cumprisse o propósito. Ele falou: dá-lhes vós de comer. O que eles tinham que fazer? Simplesmente obedecer. Não. Eles, a primeiro pensamento: mas onde nós vamos arrumar dinheiro? Isso que eles estavam falando. E quando eles falam sobre 200 denários, é porque eles já sabiam o que eles tinham. Provavelmente era o dinheiro que eles tinham. E eles sabiam que o dinheiro que eles tinham não dava para comprar o pão para todo aquele povo. E é assim que às vezes acontece na nossa vida. Às vezes você é colocado diante de um desafio, e a primeira coisa que você pensa é: onde está o recurso? Mas o que nós aprendemos nessa história é que o recurso está na obediência, o recurso está no processo. Ele falou assim: veja o que vocês têm. E aí, nós temos 5 pães e 2 peixes. E aos olhos de qualquer pessoa aquilo era impossível alimentar aquela multidão, mas Jesus alimenta aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. Mas o que Jesus de fato queria ensinar? Aí ele manda que a multidão se assentasse, ele manda organizar a multidão, e aí eles falam: agora vocês vão servir a multidão. E quando eles começam a servir, eles começam a ver o milagre acontecer, eles começam a ver o propósito de Deus se estabelecer. Muitas vezes o que Deus quer de nós, e muitas vezes Deus nos chama e coloca dentro de nós um propósito no coração. Todos nós, quando nascemos, nós nascemos com um propósito, mas quando a gente vai desenvolver o propósito, muitas vezes a gente nos esbarra exatamente com a questão do dinheiro. E a gente, o que faz? Muitos abandonam o propósito, muitos recuam no propósito, muitos desistem do propósito, porque fala: eu não tenho recursos. Mas eles não estão olhando da maneira correta, eles não estão olhando para aquele que fez a promessa, porque quem fez a promessa, ele é poderoso para cumprir.
Se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Porque Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, Ele vai cumprir. Então, Deus não é mentiroso. Diga, Deus não é mentiroso. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, o que Ele quer de mim, de você? Ele quer obediência. É possível que alguém sirva sem amar. Mas é impossível que alguém que ame não sirva. Porque toda pessoa que ama, ele serve. Mas existem muitas pessoas que servem, mas não amam. E isso é terrível. Porque a pessoa que serve sem amor, geralmente é uma pessoa que fatalmente ela vai adoecer. Porque a alma dela começa a ficar doente. É você que às vezes está no emprego, e ali você está servindo naquele emprego, mas você não ama o que você faz, você está ali simplesmente por causa do dinheiro. E aí você está adoecendo e nem sabe por que você está adoecendo. Porque você odeia o que faz, você não gosta, você está ali por uma obrigação. Acordar de manhã para você é um peso. Você não gosta. Então você está servindo sem amor. Mas quando você ama o que você faz, não tem peso. Pode até não ser recompensador. Pode até o recurso financeiro não ser suficiente, mas você é feliz. Você é feliz porque você ama aquilo que faz. E vai chegar o momento certo de que isso vai se manifestar de tal forma que você vai viver o sobrenatural. Você vai viver de uma forma sobrenatural, por quê? Porque Deus que está olhando tudo, Ele vai te recompensar. Coloque para mim o próximo texto. Olha esse texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos, quando eu penso, não deixa eu assim cair, quando eu fico pensando nisso, ter o mesmo sentimento de Jesus, é fácil? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil para mim? Não. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Você pensar, ter o mesmo sentimento que Jesus teve, é muito forte. É um desafio. Mas que sentimento que é esse? Qual é o sentimento que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Filipenses? Vamos continuar. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O sentimento de não querer ser o que ele era. Ele era filho de Deus. Ele tinha todo o direito de... Mas ele se despojou da sua glória. Ele se humilhou. E uma pessoa que serve, uma pessoa que ama, quando ela desenvolve o trabalho dela, se ela ama o que faz, ela não tem problema em se humilhar. Ela não tem problema em se submeter, porque ela ama o que faz. Mas uma pessoa que serve e não ama, ela nunca vai ter o sentimento que Jesus teve. Porque o problema das pessoas hoje é que muitas pessoas elas querem ser estabelecidas em lugares altos. E ela quer ser estabelecida lá, muitas vezes sem competência nenhuma. Por exemplo, o Abraham Lincoln,
presidente dos Estados Unidos, ex-presidente dos Estados Unidos. Quando ele estava na sua carreira militar, ele fez uma coisa lá impressionante e o promoveram de soldado para capitão. Ele pulou a etapa. E aí ele saiu de soldado para capitão. E aí, como capitão, ele estava lá à frente de um pelotão lá, e eles tinham que atravessar para o outro lado. E ele não lembrava da palavra de comando. Por quê? Porque ele pulou a etapa. Ele não passou por todos os processos. E aí ele não lembrava. E aí, sabe o que ele fez? Falou assim: está todo mundo dispensado. Nós vamos se reagrupar do outro lado do rio. Porque ele não sabia, não lembrava. E sabe o que aconteceu? Ele voltou a ser soldado. Porque ele não estava pronto, ele não estava preparado. E é isso que acontece com muita gente, que às vezes quer assumir um lugar que ele não está pronto, ele não está preparado. Por quê? Porque a mente dele é uma mente de escravo. E todo escravo, quando ele assume um lugar de príncipe, ele vai fazer caca. Ele vai fazer coisa errada. Ontem mesmo passou uma reportagem de uma gestora de um hospital, que o hospital está lá todo quebrado, e ela fez uma festa enorme lá, para comemorar o aniversário do hospital. E virou um frevo lá, né? O povo entrou batendo panela e falou: não vai ter festa. Então, aí você pensa que... E a indicação era uma indicação política. Então, o que acontece na nossa vida é o seguinte: você precisa saber o seu lugar. Um médico, quando uma pessoa vai estudar para ser médico, na verdade, ele já sabe que ele tem aquele chamado. Ele sabe que ele foi chamado para aquilo, então o sonho dele, ele pensa em ser médico. Não. Qual o propósito de ser médico? Servir. O cara vai passar anos ralando, estudando, e quando chegar lá, o propósito dele é servir. Se ele não cuidar do coração dele e desviar do propósito, ele pode desviar o propósito e se tornar um médico ganancioso. Pode ou não pode? Tem isso ou não tem? Tem um monte. Então, o médico ele pode se tornar ganancioso e ele perde o propósito. E aí ele, em vez de ele servir, ele se torna uma pessoa totalmente gananciosa. Ele perde o propósito para o qual ele foi designado. Um pastor, o papel dele é servir, mas a gente vê pastores gananciosos. Então, qualquer que seja a área, qualquer que seja a profissão que você atue, entenda uma coisa: ali existe um propósito. E se você cumpre esse propósito, servindo com amor, você vai ser recompensado no tempo correto. Coloca o próximo texto, por favor. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O que Jeremias, Deus usa o profeta Jeremias para falar, é que a gente precisa vigiar todo o tempo. Fala para o seu irmão: vigie. Porque, por mais que a gente comece com um propósito correto, a gente pode, no percurso, desviar. Por quê? Porque as lutas, as dificuldades, surgem situações, e essas situações, elas vêm para quê? Para provar o que está no nosso coração. Deus, ele escreve a sua carta lá no Pentateuco, eu não me lembro se foi Deuteronômio, mas se não me engano é Deuteronômio, quando ele fala para a nação de Israel: eu te guiei por este deserto e te deixei ter fome, para ver o que estava no teu coração.
Sabe quem está falando? Deus. Deus está dizendo que muitas vezes Ele te conduz por caminhos para provar o teu coração. Se o teu coração é reto, se o teu coração é puro, se o teu coração está disposto a servir, mesmo a despeito das circunstâncias. Entenda, se você é um empresário, não importa qual é a área que você atue, você precisa entender que Deus te chamou para você atuar na sociedade, para servir a sociedade. Todos nós, em qualquer profissão, em qualquer área que você atue, você foi chamado para servir a sociedade. Mas quando a ganância domina o teu coração, você perde o propósito. E esse é o problema da humanidade. É quando permite que o coração seja enganado. Por isso, nós só vamos alinhar o nosso coração na palavra. Só a palavra de Deus pode alinhar o nosso coração. Não tem outro caminho. Por isso que precisamos sempre voltar para Deus. Sempre ir de encontro a Deus. Alinhar as motivações do nosso coração. Porque às vezes você até acha que está com uma motivação correta, mas quando você vai para a palavra, você descobre que não é, que a motivação está equivocada. Porque muitas vezes, quando fazemos alguma coisa, existe uma motivação equivocada. Existem coisas que a gente faz com segundas intenções, mas às vezes essas segundas intenções, elas são boas, mas às vezes as segundas intenções, elas são malignas. Então, e é só em Deus que a gente vai encontrar a resposta para viver uma vida que agrade a Deus. É fácil viver assim? Não, não é fácil, mas é possível. E você vai entender que quando você compreende a missão de servir, essa missão de servir, sabe o que você vai entender? É que a alegria está na jornada, não está no destino. O problema das pessoas é que elas acham que a alegria vai estar no final, quando elas completarem a carreira. Meu irmão, Jesus já ensinou que a alegria está na jornada, é no dia a dia, é quando você está cumprindo a sua função, o seu propósito, é ali que está a alegria, ali que está a felicidade. Porque tem tanta gente depressiva, tanta gente ansiosa, tantas pessoas tomadas de tristeza e de angústia, porque elas estão querendo encontrar o príncipe encantado no final da jornada delas. Não vai acontecer isso. Você está entendendo? Fala para o seu irmão, você está entendendo? Não vai. O príncipe encantado está no caminho, está na jornada, está no processo. Porque é ali que você está sendo moldado, é ali que você está sendo trabalhado, é ali que você está sendo curado, é ali que você está sendo liberto, é ali que você está sendo restaurado, e é ali que você vai encontrar a felicidade. A verdadeira felicidade, ela tem nome, e esse nome é Jesus. João 8, não está no texto, João 8,31, Jesus, pois dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é permanecer no ensino? É continuar a jornada simplesmente firme, sem desistir. Ali é que você conhece a verdade. Nesse processo de você ficar firme na jornada, caminhando, ali você vai conhecer de fato a essência de quem é Jesus. E ali os seus olhos vão sendo descortinados e você vai começar a ver a verdade. Quando você entra na casa do Senhor, o que você vem buscar? Conhecimento. O que a gente passa para você é conhecimento. Eu estou servindo vocês com conhecimento. Agora, a sabedoria está em você aplicar esse conhecimento. Se você aplica aquilo que você recebe na sua vida, no seu dia a dia, você vai bem. Como diz o nosso apóstolo, a sabedoria é a coisa principal. Você precisa da sabedoria para aplicar o conhecimento que você recebe às quartas, domingos, na célula, onde você vai receber a palavra de Deus. Você tem que receber essa palavra e aplicar esse conhecimento. Então, o que Deus quer é que você sirva com amor.
E para servir com amor, você precisa ter esse amor. Olha o que Paulo diz, próximo texto. O amor é sofredor. Põe um 3. Põe um 3. Acho que ele digitou errado. Tá. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que ele está dizendo? Eu posso servir todo mundo com a minha fortuna. Eu posso usar o meu dinheiro para servir todo mundo, mas se eu não tiver amor, não serve para nada. Então é isso que eu falo, você pode servir as pessoas sem amar as pessoas. Mas você não pode amar as pessoas sem servi-las. Porque quando você ama, você serve. E não é peso. E é isso que Deus quer que a igreja, comunidade global, entenda. Deus está nos chamando para amar as pessoas. E quando nós amarmos as pessoas, nós vamos servi-las. E quando isso começar a acontecer, isso vai impactar as pessoas. Eu me recordo, muitos anos atrás, uma pessoa chegou e me deu um endereço e um nome e falou: essa pessoa está numa situação muito difícil. Tem como você visitá-la? Eu falei: tem. Ele tinha um comércio, eu fui, me apresentei e comecei a ir naquele comércio dele algumas vezes. E comecei a falar do amor de Deus para ele, mostrar quem era Deus para ele. E várias vezes eu fui na casa dele. Chegou um dia, ele pegou e disse assim: eu estou confuso. E eu falei: mas por quê? Eu estou mais quebrado do que arroz de quinta. Eu devo ter uns 100 cheques sem fundo aí. Eu não tenho dinheiro nenhum. E eu não entendo porque você está vindo aqui me ajudar. Por que o mundo não entende isso? Porque eles não entendem o que é amor. Eu disse para ele: de graça eu recebi, de graça eu dou. Um dia alguém me ajudou. E o mínimo que eu posso fazer é ajudar quem precisa. E é esse o entendimento que nós, como cristãos, devemos ter. Quantas pessoas eu atendo no gabinete, a pessoa chega desesperada. E sabe qual é a minha alegria? Saber que no final daquele atendimento a pessoa está com um sorriso. Ela vê a luz que ela não via quando ela entrou. Porque a única coisa que ela via era trevas, mas quando ela sai, ela enxerga uma luz no final do túnel. Eu só apontei o caminho. Eu só mostrei para ela que existe um outro caminho. Não é o caminho que ela está vendo, é um caminho de morte, mas eu mostrei para ela que existe um caminho de vida. E quando ela sai de lá feliz, essa é a minha recompensa. Essa é a minha alegria em servir. E essa tem que ser a sua alegria em qualquer coisa. Deus, quando criou o mundo, Ele criou o mundo e quando Ele criava cada coisa, o que Ele falava? E viu Deus tudo que Ele fez e é bom. Quando Ele criou o homem, a Bíblia diz que Ele, quando terminou de criar o homem, Ele viu que era muito bom. É isso que você precisa entender, que quando você serve, quando você faz alguma coisa, você tem que ter a satisfação de quando concluir o seu serviço, olhar e falar: ficou legal, ficou top, ficou jóia. Essa tem que ser a sua alegria, de saber que você fez o seu melhor. Fala para o seu irmão: faça o seu melhor. Coloque o próximo texto. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Aqui Datã, Coré e Abirão se levanta contra Moisés. Sabe por que eles se levantam contra Moisés?
porque eles queriam posição. Eles achavam que o que Moisés estava preocupado era com posição, e eles foram lá brigar com Moisés porque achavam que Moisés era o cara. Mas sabe por que Moisés estava nessa posição? Porque ele amava aquele povo. Quando Deus chega e fala assim: olha, eu não vou com vocês mais, Moisés interpela Deus: se o senhor não for, não sai daqui. E a gente vê na vida de Moisés várias vezes o amor dele por aquele povo. E era por causa daquele amor que ele servia o povo. Moisés, ele comprou uma briga com Deus para não entrar nesse negócio. Mas depois que ele entrou, ele comprava uma briga para não sair. Ele brigou com Deus várias vezes para não sair daquilo. O Senhor me colocou aqui, agora o Senhor aguenta. Agora os caras foram lá, porque o que os caras queriam? Posição. Esse é o problema das pessoas. As pessoas que se levantarem contra você para querer tirar do lugar onde Deus te estabeleceu, elas vão cair por terra. Foi o que aconteceu. Datã, Coré e Abirão foram engolidos vivos pela terra. A terra abriu e eles foram engolidos. Sabe por quê? Porque eles se levantaram contra o ungido do Senhor. Quando você ama de verdade e serve com esse amor, entenda uma coisa: Deus está do seu lado. E ninguém pode tirar você. Uma coisa que o meu apóstolo me ensinou: se Deus te estabelece, ninguém te tira. Se o homem te estabelece, ele te tira. Mas se Deus te estabelece, ninguém te tira. Porque foi Deus que fez, é Deus que faz. Então, sirva com amor, seja inundado pelo amor de Deus e sirva, não como aos homens. Você não está servindo, não. Sirva como se você estivesse servindo a Deus. E Deus que vê, Ele vai recompensar você. É Ele que vai fazer isso. Eu gosto muito de Davi. Põe o próximo texto. Davi também. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. 16. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Absalão, o filho do rei, se levanta porque ele queria o trono. E quando o rei sabe que está vindo, qual é a preocupação do rei? O povo. Se Absalão chegar aqui, ele vai matar todo mundo, vamos embora. Deixa. E depois, se você ler, pega esse capítulo e lê todinho, é uma história linda. Porque o povo quer levar a arca da aliança, fala: não, fica aí. Se Deus achar que eu seja digno, eu vou voltar para ver a arca do Senhor. E o que acontece? Absalão é morto e ele retorna para o trono. Então, o inimigo, muitas vezes, quando você tem esse coração de servo, as pessoas, o mundo não entende isso. O mundo não compreende essas coisas. Isso é loucura para eles. E eles dizem: você é bobo. Você é bobo. E ficam falando para você constantemente que você é bobo, que você fica aí fazendo essas coisas. Mas eles não entendem que dentro de você existe um chamado maior. E que você não está servindo homens, você está servindo a Deus. Embora você esteja na terra, embora você se submeta a homens, mas o seu serviço está ligado a uma pessoa muito maior, o Criador de toda a terra. E Ele vai recompensar você. Amém? Eu quero ler um texto, e eu quero ler esse texto. Eu pedi se eles tinham a tradução, como eles não têm a tradução. Eu vou ler aqui porque é a tradução King James e não tem ali. E é uma tradução que eu acho muito bacana, muito legal. O apóstolo Paulo dizendo: porque quando prego o evangelho, não tenho do que me orgulhar, pois a mim me imposta a obrigação de proclamar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Porquanto se prego de espontânea vontade,
tenho direito à recompensa. Entretanto, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. E é isso que acontece às vezes na vida das pessoas. Se você tem a alegria em fazer o que você faz, você vai ter recompensa. Mas se é só uma obrigação, você está lascado. O que você está fazendo? Está servindo? Porque o que acontece é o que a gente vê, que todo mundo que ama e serve é estabelecido em lugar de autoridade. E é por isso que ele começa a influenciar as pessoas. E é por isso que as pessoas não entendem como que alguém consegue chegar nessa posição. É porque a pessoa simplesmente se dispôs a servir com amor. E aí, quando você serve com amor, não importa se você é um faxineiro, não importa se você é um lavador de pratos, se é uma cozinheira, não importa o que você faz, você vai tocar a vida das pessoas. Então não é a questão de posição, é a questão do teu coração. Então, tudo que você fizer, faça com amor. E Deus vai te recompensar. Amém? Vamos colocar em pé. Para encerrar, eu só quero colocar Esther 10:3. Põe aí. Leia isso. Esther 10:3. Aqui fala de um homem chamado Mardoqueu. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Sabe por que ele chegou nessa posição? Porque ele sempre decidiu servir com zelo e amor. Arquitetaram vários planos para matá-lo. Todos foram frustrados. E a forca que o cara fez para ele morrer, o cara morreu no lugar dele. É assim que Deus faz. Se você for fiel, se você servir com amor, o inimigo pode até estar se levantando. Quem sabe você entrou nessa manhã e dizendo assim: eu não aguento mais, estou sendo perseguido, eu não suporto mais. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está com você. E eu quero orar por você. Se você às vezes está sentindo isso, essa pressão, mas eu quero te dizer que Deus vai renovar você nessa manhã. Vai renovar suas forças, para que você possa esse ano ser um homem cheio de amor, uma mulher cheia de amor, para servir com amor. Isso vai quebrar todas as cadeias que querem te prender, e você vai lograr êxito e vitória, e você vai chegar ao final desse ano dizendo: até aqui me ajudou o Senhor.